Olá, aqui mais uma vez no Jornal do Guará. A gente tem um convidado toda semana para uma conversa e hoje a nossa convidada é a arquiteta Mariana Valentim. Mariana é uma arquiteta muito conhecida aqui no Guará, que tem várias obras espalhadas pela cidade, principalmente nas esquinas, e, enfim, tem vários trabalhos aqui no Guará e está numa nova fase da vida, né? E eu vim conversar sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o podcast. Mariana, eu queria começar falando sobre essa nova fase que você está vivendo. Como é que tá? Como é que tá sendo essa mudança? Então, essa mudança já vem acontecendo há alguns anos, né? Agora que a gente está retomando as conversas, a deixar isso bem público, né? Como eu estou fazendo aqui, conheço o Alci, conheço você há décadas, né? Então, agora eu resolvi gravar, conversar com você sobre esse processo. Mas esse processo já vem sendo feito já há pelo menos 5, 6 anos. Né? E como é que foi? Quando você decidiu começar essa transição? Na verdade, a questão da transição, normalmente, é quando você decide, de fato, colocar em público. Sim. Né? Porque as pessoas, às vezes, confundem, acham que essa história da transgeneridade, da transexualidade, é uma coisa que apareceu. Né? Tem uma bigorna na minha cabeça, a partir de amanhã eu vou viver um outro gênero. Não. É uma coisa que você vivencia desde pequeno, só que por conta do preconceito, aquelas coisas de sociedade, você, às vezes, decide ou não viver. Eu acabei decidindo isso tardiamente, mas chegou um momento da vida que eu falei o seguinte: ou eu passo o restante da minha vida vivendo de forma plena e a minha verdade, ou vou ficar refém dessas questões de sociedade, de conservadorismo, que não aceita outra coisa que seja diferente de ou você vive como homem ou você vive como mulher. E não é um processo fácil, né? Não é um processo fácil por causa das amarras sociais, principalmente, né? Nenhum. Principalmente, porque eu falo que quando você é adolescente, normalmente você tem a coragem e não tem juízo. Então, quando você é adolescente, às vezes você assume uma sexualidade, uma transexualidade, é mais simples porque você não tem muito a perder. No meu caso, você sabe, ou vocês sabem, eu tinha construído uma carreira, entendeu? Eu era conhecida na cidade pelo meu trabalho, tinha a questão das amizades, tinha a questão da família. Então era um desafio esse que eu sabia da responsabilidade de perder, talvez pudesse, né, correr esse risco de perder todo um trabalho, toda a vivência, perder familiares. Só que eu fui tomando consciência que não, que chega um momento que realmente as pessoas podem não entender, podem não aceitar, podem não concordar, mas a vida é minha. E eu percebi que não, a vida é minha e que eu não estava agredindo ninguém vivendo a minha transgeneridade. E o que foi mais difícil nesse processo? De quem a aceitação? Foi a aceitação das pessoas mais difícil? Foi o processo interno mais difícil? O que foi mais complicado? Não, tem a questão sua, né, de você pacificar e enfrentar os desafios, que é um processo que envolve terapia, psicologia, para você pacificar isso primeiro com você, para depois você enfrentar o mundo. E isso num processo longo como é o que eu vivi. Né? Normalmente, quando você é adolescente, você não pensa tanto assim. Mas, geralmente, toda pessoa trans, ela tem um desafio enorme com a família, é o primeiro desafio. Da família chegar e falar para você: pô, mas agora, peraí, você viveu tanto tempo, por que não continua assim, né? Por que agora você vai expor a família, né? Engraçado, sempre tem esse local de exposição, né? Aí você fala assim: tá, você está preocupado com o que o outro pensa, mas você não está preocupado com a minha felicidade? Sim. Com a minha vida, o que eu vivi. Ao contrário, eu suportei viver até aqui, talvez por ser uma pessoa que pensasse na família, pensasse em outras coisas. Só que no final das contas é isso, você não pode colocar a sua felicidade, a sua forma de expressão e tentar terceirizar isso, dizer: não, eu não posso fazer isso por conta daquela pessoa. Principalmente que é um assunto que não agride ninguém. Não tem como eu agredir o Alci, você, ninguém, por viver a minha história, viver a minha transexualidade, viver meu gênero. Não tem como. As pessoas que se sentem agredidas, é igual a pessoa quando ela é homossexual. Aí às vezes fala assim: ah, mas as pessoas vão saber que seu filho é homossexual e tal, isso é ruim. Como assim isso pode ser ruim? Como é alguém amar alguém do mesmo sexo pode ser ruim para alguém? Sim. É tudo questão de preconceito, normas, essas coisas. E Mariana, o que te surpreendeu positivamente nesse processo? O que você achou que ia ser mais difícil e você, surpreendentemente, não foi?
Olha só, por incrível que pareça, a questão do trabalho. Acho que por ser arquiteta, né, geralmente as pessoas têm uma visão bem mais aberta de arquitetura, que é uma profissão que exige criatividade e outros locais que você não tem essa imagem muito engessada. Eu brinco sempre que o ser arquiteto já tem uma pegada meio exótica, diferenciada. Artista, né? Artista, exatamente. E eu acho que, inclusive, as pessoas, quando entraram em contato, tive alguns clientes que não quiseram, mas a maioria dos clientes reagiu positivamente, às vezes querendo saber mais. Sim, a curiosidade, não tem jeito, né? Mas, por incrível que pareça, a recepção foi bem melhor do que eu imaginava. E afetou o seu trabalho? Mudou o jeito que você trabalha? Essa percepção, depois da sua transição, ela mudou o jeito que você faz arquitetura? Na verdade, a arquitetura, porque essa transição é bem interessante, o que eu assumi foi um aspecto externo. Internamente, é sempre a mesma pessoa, às vezes as pessoas confundem, né? A Mariana de hoje era o rapaz que vivia lá atrás, isso não mudou. O que eu fiz foi poder me expressar publicamente do jeito que eu sempre acreditei que eu era, do jeito que eu me senti. Então a arquitetura pode ser que tenha um olhar um pouco mais feminino, mas em detalhes. Entendi. Assim, substancialmente não houve grande mudança. Mas normalmente esse olhar feminino está no detalhe, né? A gente tem essa coisa A arquitetura tem muito disso, né? Do olhar, do detalhe, daquela questão de você observar, olhar tudo que acontece em sua volta, né? Ter essa percepção de mundo. Portanto que a arquitetura é uma profissão notadamente feminina. Sim. Mas também são questões de gênero que, se você colocar no detalhe, né, não muda muita coisa. A arquitetura é arquitetura. E a gente está falando de arquitetura, você tem várias obras no Guará, né? Tem, acho que praticamente toda a quadra do Guará tinha antes as placas Marque Projetos, agora tem a placa Mari Valentim Projetos. Tanto que eu continuei usando até a mesma logomarca, que eu sempre gostei muito da logomarca. E eu só mudei lá, né, de Marque para Mari, né? Então foi uma coisa que manteve a identidade visual e meu trabalho continuou da mesma forma, né? Trabalhando, atuando no Guará, né? Eu falo que eu sou uma das primeiras arquitetas que sempre teve um trabalho muito identificado com a cidade, né? E como você falou, em cada quadra do Guará tem pelo menos um projeto. São quantas obras no Guará? Aqui, em torno de casa, são mais de 200 projetos. E tem uma coisa que pode ser uma percepção minha, mas é uma coisa que a gente vê muito, que são aqueles lotes residenciais que se transformaram em lotes comerciais com a sua assinatura, né? É uma coisa que você se especializou nisso ou foi acontecendo? Na verdade, esse conceito de cidade, eu sempre falo isso aqui, eu já até conversei com o seu pai várias vezes, às vezes ele não concordava muito comigo. Uma cidade, Brasília, as cidades satélites, elas foram desenvolvendo e olhando o plano piloto como um referencial. Agora, o plano piloto ele não é referencial para uma cidade tradicional. Você vai em qualquer cidade do Brasil que não tem essa proposta modernista de setorização, isso é o que acontece no plano, você vai ver que todas as cidades têm isso. Tem o comércio, tem a padaria, tem o restaurante, tudo convivendo em harmonia. Essa história do setor para cá, setor de motéis, setor de diversões, é uma concepção de Brasília. E é totalmente diferente da maioria das cidades que cresceram de forma orgânica. Então essa ideia aqui, que veio no Guará no primeiro momento impactou, já era uma realidade que acontecia. Era proibido, mas se montava uma escola. Era proibido, mas se montava um comércio. O que aconteceu? Com essa pegada de entender a cidade como uma área urbana, orgânica, que cresce naturalmente, começou a perceber que não adiantava tentar como se fosse um governo tentando impor a população, impor o comércio tem que ser aqui, a residência tem que ser ali. É claro que existem regras de convivência e para isso que serve o regramento, mas não para atrapalhar. Quantos anos várias escolas, desde o início do Guará, funcionaram em áreas residenciais? Isso tem a ver com questão de proximidade. Você não precisa pegar um carro, você vai ali, tem um comércio próximo, você diminui a questão de trânsito, impacto de trânsito, é ao contrário. Porque antigamente você precisava de um carro para ir acessar um comércio. Hoje em dia não, hoje em dia já existem esses comércios próximos às residências
que evita um monte de questões. Mas é coisa também que... E a gente tem vivido isso no Guará, assim, algumas quadras, por exemplo, aqui é 30, hoje a gente tem uma quantidade de comércio maior e é um comércio que atrai mais gente, a gastronomia principalmente, que o pessoal acaba se deslocando muito de carro no Guará e causa engarrafamento, enfim. Mas do outro lado também a gente tem uma população que, surpreendentemente, por exemplo, a gente tem uma obra de ciclovia ali na 23 e a população se posicionou muito claramente contra a ciclovia para que se alargasse as vias, né? A gente viu isso acontecendo, o governo teve que voltar atrás, enfim, na contramão do que está sendo feito em outros lugares. Como é que você vê isso? Olha, aquela história da ciclovia foi aquela coisa do governo fazer as coisas, uma proposta boa da forma errada. Sim. Então, o que acontece? Quando você faz uma mudança naquele impacto, você chama a população, apresenta o projeto, apresenta a lógica do projeto, apresenta onde que você quer chegar com esse projeto. Então, quando você chega, começa uma obra que muda uma coisa que estava consolidada, não era nem uma região que existia muitas reclamações, tirando uma ciclovia, todo mundo quer ter. Se você não coloca isso para a população primeiro, explica para ela em detalhes, para ela entender o projeto, para depois você fazer a execução da obra. Não ao contrário, de forma imposta, sem diálogo. Esse é o grande erro, porque a tendência das grandes cidades, das pequenas e médias cidades para um futuro, é que você comece a diminuir o uso do carro e privilegiar o transporte de bicicleta, você andar a pé, outros transportes, outras formas de mobilidade urbana. O carro, ele foi o ator principal, principalmente em Brasília, que é uma cidade que sempre a gente falou, né, foi criada para carros, que era num outro momento, que o carro estava em um protagonismo muito grande. Hoje em dia, percebeu que a gente estava enxugando o gelo. Então, hoje em dia, é muito mais saudável, é muito menos poluente. Você tem uma cidade, ao contrário, que o carro não seja o protagonista, e sim outras formas de mobilidade urbana. E essa falta de comunicação no governo, ela que gera também muitas críticas à própria LUOS, que foi aprovada, né, ontem. Assim, eu lembro quando, desde o PDL do Guará, que aprovou aqueles prédios mais altos, até a LUOS, sempre há uma desconfiança da população. Eu acho que muito por conta do PDL. Acho que aquele PDL marcou muito negativamente a população do Guará. Então sempre tem essa desconfiança que a LUOS, de alguma forma, estão tentando colocar um jabuti ali, escondido, para poder... Sim. É porque esses processos de mudanças urbanísticas, como são muito técnicos, eles têm que ser traduzidos para essa população. E o governo tem uma dificuldade enorme de fazer esses diálogos. Você traz para uma audiência pública, fica muito tecnicismo. Então, se você chega e começa a falar em tecnicismo, a pessoa não entende e ela imagina que você está querendo enganar. Sim. Você não está falando para dizer, existe, e é um processo, às vezes, que leva tempo. Às vezes você quer resolver a questão de 1, 2 ou 3 audiências públicas. Não, é um processo de debate, é um processo de apresentação. E, normalmente, os governos, eles não têm essa disponibilidade de fazer esse processo do jeito que vai acontecer. Vou dar um exemplo para você. Eu estou participando da revisão do PEDOT. A PEDOT é um projeto, um plano de ordenamento urbano de Brasília. Diferente da LUOS. Mas... Que é o macro, né? A LUOS cuida do uso do lote, né? E o PEDOT é com o macro, das áreas públicas, tudo isso. Esse grupo da iniciativa privada, da sociedade civil, ele foi montado em 2020. Abriu-se o processo, a gente foi selecionado as entidades. O governo levou 2 anos tentando selecionar quem que poderia participar, quem não podia, quem tinha apresentado os documentos corretos. Por 2 anos. Só na parte burocrática. E depois que houve de fato a constituição desse grupo para discutir o PEDOT, estavam querendo resolver isso em 6 meses. Sim. Aí quer dizer, você perde um tempão na parte burocrática, quando é de fato para fazer as audiências públicas, para ser discutido. Teve a apresentação de uma reunião do PEDOT aqui no Guará. Só teve uma reunião do PEDOT para discutir a apresentação. Eu participei dessa reunião. Quer dizer, como é que depois esse PEDOT é publicado? Foi na escola técnica, né? Isso, na escola técnica, exatamente. Eu participei dessa reunião. Aí foi apenas uma reunião. Sim. Quer dizer, como é que você discute a cidade? Por que o governo tem, às vezes, essa pressa? Porque existem prazos para isso. Só que o que eu percebo como eu te falei, passaram 2 anos discutindo quais as entidades que iam participar, e na hora de fazer o plano de fato, o grupo,
está se dizendo em 6 meses, 7 meses em resolver isso. Mariana, mas é um problema do governo, essa comunicação, por exemplo, está acontecendo agora, essa semana, uma coisa lá na Praça do DI, que é muito emblemático disso. O lote sempre existiu lá, o lote estava no mapa de Taguatinga desde sempre, é um lote dos Correios, logo um lote federal, então já estava lá o lote desde sempre, só que a administração tratou aquilo como praça, a população, que não é obrigada a ficar olhando o mapa o tempo todo, tratou como praça e foi levando as coisas. Não se comunicou em tempo hábil, o Correio tá vendendo? Vai acontecer no Guará também. O Correio tem lotes no Guará 1, ali nos quadradões tem lotes no Correio, enfim. E a população acaba não sabendo e quando descobre se sente enganada, sente sempre que estão deixando isso, né? Parece que foram mudanças de última hora. Exatamente. Então, peraí, isso aqui era uma praça, agora virou um prédio. Mariana, para terminar, você que é arquiteta, você que tem muita experiência aqui no Guará, está participando das discussões do PDOT, leu a LUOS, o que você imagina para o Guará para os próximos anos? Como é que o urbanismo do Guará está se desenhando? Como é que ele vai se desenvolver? E aí eu falo do Guará juntando o Parque Sul ali, o SMAS e tudo. Olha, o Guará eu sempre falei que aqui a gente tem Nova York, tem Manhattan e tem o Brooklyn. Uhum. Eu como sou sempre uma defensora do Guará, sempre gostei, né? Nascida e criada, vivi a minha vida toda aqui. Eu falava que a gente era o Brooklyn de Nova York. Uhum. Então, o Guará ainda mantém uma qualidade de vida muito boa. E aqui tem uma população que está observando isso. E eu acho que essa observação ela tem que estar realmente presente. Eu acho que a cidade é um sistema orgânico. Inclusive, a arrogância de achar que urbanistas, que arquitetos, que operadores de públicos possam, de fato, direcionar isso. Eles podem, eu brinco sempre, de organizar a bagunça. Uhum. Porque a gente vive num caos urbano e que ele pode ser organizado com a participação da população, de você fazer normas que de fato sejam factíveis, porque às vezes você diz assim, não pode isso aqui, mas a população quer, ela pede aquilo ali, ela burla, aí vem aquela história da lei que não pega, uhum. Como a história de tentar agora a questão das escolas, né? Estavam se discutindo ainda 2020, se você pode escolas em áreas residenciais. Já estão construídas, já são consolidadas, né? Construídas há 40, 50 anos, desde o Guará, como inicia o Guará, existe isso agora. Você pode criar alguns sistemas que esse impacto seja diminuído. Essa questão das escolas, mas o comércio, você vai no Rio de Janeiro, você vai em São Paulo, ninguém discute isso, né? Quando você tem uma padaria na esquina, o Alci chega, desce do apartamento dele, vai na padaria, ele gosta em São Paulo. Você não gosta de pegar uma rua Augusta, que tem todo um comércio ali numa avenida principal, que você chega, acessa a pé, sem a necessidade do carro, isso também é muito importante, porque você pode ver que nas cidades, principalmente Brasília, em vez de crescer para cima, ela se espalhou. Olha a dificuldade que a gente tem de transporte público. Sim. Não adianta dizer, aqui no Polo de Moda só vai ter costureira. Só vai ter isso. Era o que o governo tinha essa ideia antigamente. Eu defino o que vai ter na cidade. E aconteceu isso. A cidade cresceu, o polo de modas está lá, é uma realidade, mas ainda está sofrendo por conta dessa legislação que foi feita na cidade durante muitos anos. A gente não sabe ainda como regularizar isso, né? Vai demorar um pouco. Mariana, muito obrigado. Eu conversei com a arquiteta Mariana Valentim, que é uma das arquitetas mais conhecidas aqui do Guará, que tem inúmeras obras aqui na cidade. O Jornal do Guará está em todas as plataformas de podcast, está no YouTube, Instagram, Facebook e no nosso site jornaldoguará.com.br. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Alcido, e um abraço a todos os seus ouvintes, que a gente fala, podcast ouvinte. São os ouvintes, são os ouvintes do podcast. Obrigado.